Na aula de hoje, a gente vai tratar sobre um assunto bem especial. A gente vai trazer o Rio Jordão como referência, já que alguns livros de estudo bíblicos ou a própria Bíblia trazem muito o Jordão como referência. Nas aulas anteriores, a gente estudou como se localizar na Bíblia, se localizar em relação às cidades e às terras bíblicas. Estudamos a Rosa dos Ventos, estudamos os pontos cardeais, colaterais, até mesmo os subcolaterais. Praticamos muito, tivemos muitos exemplos, mas hoje vamos falar sobre o Rio Jordão. Então, vamos aqui para o computador, pessoal. Muito bom, gente. Estamos aqui agora no computador. Nós temos aqui o Rio Jordão e aqui tem Jerusalém já para ajudar a gente a se localizar. Então, a gente já localiza, né, gente? A gente sabe que isso aqui é a terra da Judéia. Aqui mais ao norte tem Samaria. Aqui a oeste nós temos o Mar Mediterrâneo, ou Mar Grande. E aqui a leste de Jerusalém nós temos o Rio Jordão, temos também o Mar Morto, né? Essa região setentrional do Mar Morto, tá? E o Rio Jordão vai descendo aqui até que ele deságua no Mar Morto. A primeira coisa que a gente precisa ver aqui, gente, é que essa parte da terra é a margem direita do Rio Jordão e essa outra parte da terra é a margem esquerda do Jordão. O que é margem? Margem é como se fosse a beira do rio, né? Aqui está o rio, então essa terra aqui é a beira do rio, que puxa para essa torre toda, que é a margem. E aqui é outra terra do outro lado do rio, que é a outra margem. Margem direita e margem esquerda. Mas espera aí, tem algo errado aqui. Aqui é o Rio Jordão, esse é o meu lado direito e esse é o meu lado esquerdo. Se esse aqui é o meu lado esquerdo, por que está dizendo margem direita do Rio Jordão? Deveria ser a margem esquerda do rio, aqui também deveria ser a margem direita. Não está errado, professor? Não, gente, isso está certo. É bem interessante e pertinente essa pergunta. Mas por que está esse nome margem direita e margem esquerda? Vamos imaginar o seguinte. O Rio Jordão, ele vai descendo, ele vai como se fosse olhando para o Mar Morto. Então, o sentido do Rio Jordão é para baixo, direção vertical, sentido para baixo. Vamos imaginar também alguém no Rio Jordão andando. Então, tem um bonequinho aqui. Esse bonequinho está Rio Jordão abaixo, tá? Ou seja, está descendo o Rio Jordão, ele está olhando para cá, para o Mar Morto. Ele está no mesmo sentido das correntezas do Rio Jordão. E a gente trouxe aqui uma maletinha no bonequinho para a gente diferenciar os braços, tá? Então, esse braço que está com a maletinha aqui é o braço direito dele, que ele está olhando para baixo. E aqui é o braço esquerdo dele. Então, esse lado direito do bonequinho tem essa margem, e essa margem é a margem direita do Rio Jordão. Já esse lado esquerdo dessa pessoa, que é o lado esquerdo do rio, que é como se o rio estivesse olhando para baixo também, é a margem esquerda do Rio Jordão. Então, com isso a gente mata a charada, né, gente? A gente não vai dizer margem direita e margem esquerda do rio, baseado na minha posição direita ou na minha posição esquerda que estou vendo, mas sim no lado direito e no lado esquerdo do próprio rio, como se alguém tivesse descendo o rio, tá? Ou tivesse rio abaixo. Vamos lá. Então, pessoal, esse lado aqui é o lado direito de uma pessoa que vai rio abaixo, né? E esse lado aqui é o lado esquerdo dessa pessoa, por isso que esse lado é a margem esquerda do rio, esse lado é a margem direita do rio, tá? Então, esse lado oriental do Rio Jordão, que é o lado leste do Rio Jordão, é a margem esquerda do Rio Jordão. E esse lado ocidental do Rio Jordão, que é o lado oeste do Rio Jordão, é a margem direita do Rio Jordão. Até aí tranquilo, gente. Agora a gente vai entrar nessa parte aqui, olha só. Gente, esse lado oriental do Rio Jordão, esse lado leste, é o lado transjordânico, é do outro lado do Jordão, do outro lado do Jordão, ou seja, é uma região para lá do Rio Jordão, além do Rio Jordão. Já esse lado ocidental, que é o lado oeste, é o lado cisjordânico, é o lado aquém do Jordão, para cá do Rio Jordão. Como assim para lá e para cá? Porque a gente não viu que a Palestina, a parte da Judéia, Galileia e Samaria, ficava a oeste do Rio Jordão? Por exemplo, Jerusalém, que é a capital, né? Onde tem o Templo de Jerusalém, a principal cidade deles. Então a gente imagina alguém desse lado de cá, ou seja, do lado ocidental do Rio Jordão, do lado oeste do Rio Jordão, vendo o Rio Jordão e falando a respeito dessas terras. Então alguém que está aqui, por exemplo, alguém que está aqui em Jerusalém, quando vê alguém do outro lado do Rio Jordão, vai dizer que essa pessoa está do outro lado do Jordão e não desse mesmo lado que ele está.
Então essa região aqui, para, por exemplo, quem está em Jerusalém, é a região além do Jordão, é um lado depois do Rio Jordão, transjordânico, tá? Então a Palestina transjordânica é essa daqui, oriental ao Rio Jordão. Já o lado cisjordânico, a Palestina cisjordânica é essa daqui, que é ocidental ao Rio Jordão, é aquém do Jordão, do lado de cá do Rio Jordão, não do lado de lá. Interessante demais isso aí, gente. Vamos para a Bíblia, vamos para os exemplos. João 1, 28. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando, né? Isso aqui foi aquela parte que foram para João. Ele disse que batizava com água, mas no meio deles tinha outras pessoas que ele não conhecia. Batizava com o Espírito Santo e com fogo, se referindo a Jesus. Então, isso aqui ele disse que essas coisas passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, vamos lá aqui para o mapa, gente. Olha só, a gente viu que tinha duas Betânias. Nós já vimos isso, duas Betânias. Aqui é o Rio Jordão. Então, tem a Betânia leste do Jordão, que é a Betânia que ele disse que era do outro lado do Jordão. A gente já entende que é a parte oriental do Rio Jordão, né? O leste, é a Betânia da Pérea. E não essa Betânia oeste do Jordão, que é aquém do Jordão, que é a Betânia perto de Jerusalém, que era a Betânia de Marta, Maria de Betânia e Lázaro, né? Era essa Betânia leste do Jordão, era aqui que João estava batizando. Interessante demais isso aí, né? Vamos lá, vamos para João 10:40, tanto na Revista Atualizada quanto na NVI, tá? Na Nova Versão Internacional. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Gente, isso aqui está acontecendo depois que Jesus estava em Jerusalém. Queriam prender Jesus de novo, né? Mas ele se livrou das suas mãos, como está aqui no versículo 39. E no versículo 40 diz que Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava a princípio, ali permaneceu. Olha o que a NVI diz, né? Ali, então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério, ali ficou. Então vamos para o mapa de novo, mesma coisa, né? Ele estava em Jerusalém, então ele se retirou para o Jordão, para além do Jordão. Então ele veio aqui para a Pérea, né? Veio para a região da Pérea, que é a região oriental ao Rio Jordão, ao lado leste do Jordão. É isso que João 10:40 está falando para a gente. Vamos para Deuteronômio 4:49, outro exemplo bíblico aqui para a gente massar essa situação, tá? Fica bem fixa na nossa mente. E toda a Arabá, além do Jordão, do lado oriental, até o mar de Arabá, pelas faldas de Pisga. Olha o que ele está dizendo, que essa cidade aqui está além do Jordão, ou seja, do lado oriental do Rio Jordão, como a gente viu, né? Como a gente viu. Vamos para Filião de novo, gente. Ele traz vários exemplos, tudo isso que está sublinhado é relacionado a coisas que a gente já estudou sobre localização bíblica. Vamos para essa parte daqui que ele está falando, olha só. Ele diz aqui, ó, Palestina cisjordânica a oeste, Palestina transjordânica a leste. Olha o que ele está dizendo aqui, gente. Ele divide a Palestina, olha, importância geográfica do Rio Jordão para a Terra Santa. Ele está falando do Rio Jordão, tá? Está dizendo que o Rio Jordão divide a Palestina em duas partes bem distintas, que se chamam Palestina cisjordânica a oeste do Rio Jordão, que é ocidental, e a Palestina transjordânica a leste, que é oriental. Olha que interessante. Olha o que ele está falando aqui também. Outra parte é a fertilíssima planície de Esdrelon, ou Jezreel, que ele está dizendo, né? Que é o vale de Jezreel. Esdrelon é o vale de Megido, o planície de Megido. Vamos tratar sobre isso depois. Que se estende em forma de triângulo entre a cadeia do Monte Carmelo e os Montes Samaria. As colinas meridionais da Galileia. Então está falando meridional, que é sul, do leste a oeste, Palestina cisjordânica, ele cita de novo, né? Sendo que a cisjordânica é a oeste do Jordão, tá, gente? Aqui ele também fala da Transjordânia, né? A Transjordânia, montanhosa em quase toda a sua totalidade, antigamente coberta de bosques e muito bem regada, nunca foi ocupada completamente pelos hebreus. Antes da colonização helênica, residiram ali povos de origem aramaica, sobretudo na parte setentrional. O que é setentrional? É a parte norte da Transjordânia, né? Interessante isso aqui, ele também vai falar, na parte da Transjordânia, ele vai falar muito sobre as Decápolis, ele diz aqui, né? Tinha umas 10 cidades, né? Todas elas eram transjordânicas, exceto Citópolis, que era cisjordânica. Então, das 10 cidades, uma era do lado cisjordânico, que era Citópolis, as outras 9 do lado transjordânico. E a gente já percebe, claro, que vamos falar sobre Decápolis depois, vamos explicar direitinho sobre elas, mas aqui a gente já percebe a importância de a gente entender sobre isso. Vamos para Tognini, pessoal, olha só, ele está falando sobre Transjordânia, né? Ele diz que Transjordânia é a porção da terra que fica
referência à porção da terra que fica além do Jordão, ou seja, a leste do Rio Jordão, né? Aí dá o limite norte, dá o limite oeste, dá outros limites aqui também. Aqui também a gente sublinhou algumas outras partes que tem a ver com o nosso estudo. Aqui fala Transjordânia mais uma vez. Então ele diz que Transjordânia fica além do Jordão, né? A leste desse rio. Olha que interessante. Vamos aqui mais uma vez para Filion, outro exemplo bíblico, hein, gente? Temos muitas coisas sublinhadas que tratam a respeito, mas aqui a gente vê o seguinte, a gente vê que ele disse bem aqui, olha só, gente, como o seu nome indica, vamos olhar esse parágrafo aqui, tá? Como o seu nome indica, Decápolis era uma confederação estabelecida no princípio entre 10 cidades que, com exceção de Citópolis, estavam situadas à margem esquerda do Jordão. Decápolis, as 9 cidades, estavam à margem esquerda do Jordão, ou seja, eram transjordânica, né? Na margem esquerda do Jordão. Todavia, mais tarde entraram no grupo confederado, pelo menos outras 4 cidades, e ele sai falando a respeito. Ele fala aqui outros nomes também, né? A leste do Largo de Tiberíades, chegando pelo sul, oeste, indo para o sul ao norte, e a leste do rio, e ele sai falando outros exemplos para a gente daqui, tá bom? Então, olha só, gente. Vamos olhar aqui, ó. Decápolis. Tem 10 cidades, Gerasa, Filadélfia, Pela, Gadara, Dion, tem outras cidades lá em cima também, tem Damasco. Todas elas eram desse lado leste ou oriente do Jordão. Mas tinha uma delas aqui, olha, que era Citópolis, ela era cisjordânica, né? Então ele disse que as cidades estavam situadas à margem esquerda do Jordão. Elas estão aqui. Então, essa margem aqui, que está do nosso lado direito, que está a leste do Jordão, que está a oriente do Jordão, estão na margem esquerda do Jordão, né? Esquerda do Jordão, como a gente viu. Mais uma vez, Filion. Olha o que ele está falando aqui, gente. Naquela época, João Batista já não estava mais em Betânia, da Pérea, na margem esquerda do Jordão, deu a referência em João 28, mas sim na margem direita, onde tinha se estabelecido. Olha o que ele diz. João já não estava mais na Betânia da Pérea. Olha a Betânia da Pérea, gente. A Betânia leste do Jordão. Não é a Betânia perto de Jerusalém, de Marta, Maria e Lázaro. É a Betânia da Pérea. E ele disse que isso aqui, a Betânia da Pérea, é a margem esquerda do Jordão. Nós vimos isso tanto aqui em Filion, quanto nós vimos também em Tognini, né? Interessante esse assunto aqui. Está falando aqui mais em sua margem esquerda, o Rio Jordão recebe 2 afluentes principais, o Hieromax ou Yarmuk, e em sua saída, e está dizendo que o Jaboque também. Né? Ele está falando aqui que na margem esquerda do rio, o Jordão recebe 2 grandes afluentes, que são 2 grandes rios. Né? Ele falou que era Yarmuk, Jaboque, etc. Falou também meridional aqui. Vamos mais uma vez para Tognini. Ele está falando aqui em alguns afluentes. Isso aqui são só exemplos, tá, gente? Isso aqui não é para a gente gravar agora, vamos ter aula sobre isso tudo depois. Isso aqui é só exemplo. A banda oriental, né, são apenas 2 afluentes, o Yarmuk e o Jaboque. E aqui ele fala a margem esquerda do Jordão, né, outras correntezas perenes que desaguam na margem esquerda do Jordão, que é a parte leste e oriente do Jordão. E fala outras situações aqui. Gente, olha só, interessante. Ele está falando aqui que da banda oriental do Rio Jordão, são 2 rios, né, o Yarmuk e o Jaboque. Aqui atrás eu voltei aqui a página, gente. Ele também disse que na margem esquerda tem 2 rios, né? Que ele disse que é o Hieromax ou Yarmuk e o Jaboque. Não é nosso assunto agora, mas vamos aproveitar aqui, olha aqui está o mapa. Aqui é o Mar da Galileia, Mar Morto, aqui está o Rio Jordão, aqui é a terra de Samaria, Galileia, né? A gente vai estudar depois aqui a planície de Megido, vamos estudar depois o Vale de Jezreel. E esses 2 rios que ele falou, esse aqui, ó, gente, ó, um mais setentrional, um mais ao norte, e um mais meridional, né? Um mais ao sul. Esse rio daqui de cima é o Rio Yarmuk, né? Tá bem pequenininho o nome, não dá para ver, mas esse é o Yarmuk. E esse aqui também tá pequenininho o nome aqui, ó, não dá para ver, mas é o Rio Jaboque. Então, esse rio vem deságua aqui no Rio Jordão e esse rio também vem aqui, deságua aqui no Rio Jordão, né? Foi a isso que ele se referiu. Vamos para mais exemplos bíblicos, gente. Vamos fixar, colocar isso na nossa mente. Mateus 4, no versículo 25, na revista atualizada, diz: E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Está dizendo que numerosas multidões seguiam a Jesus de todas essas regiões, né? Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e também da além do Jordão, ou seja, de além do Jordão, da região
transjordânica, né? Inclusive Decápolis também. Região transjordânica, isso está na Bíblia e agora já fica muito mais fácil da gente entender isso, tá? Então, pessoal, a gente concluiu isso. O Rio Jordão vai descendo. A margem esquerda do Rio Jordão, que não está do nosso lado esquerdo, a margem esquerda, que é o lado oriental, leste do Jordão, também é chamado de região transjordânica ou Palestina transjordânica, é o lado transjordânico, que é a região além do Jordão ou do outro lado do Jordão. Já a margem direita do rio, que é o lado ocidental, o lado oeste do Rio Jordão, é o lado cisjordânico, que é a região aquém do Rio Jordão e não a região além do Rio Jordão, tá? Pessoal, com isso a gente acaba a nossa aula. Com todas essas aulas que a gente viu de localização bíblica, agora sim, vai ficar muito mais fácil da gente captar, da gente entender na Bíblia as localizações quando elas forem falando. Porque não tem como a gente se localizar na Bíblia se não for por essas palavras, se não for dizendo, olha, estava a leste de, ou estava a nordeste de, ou era meridional a. E a gente já viu nas nossas aulas que a parte geográfica é tão importante quanto a parte histórica. Muito difícil a gente entender a parte histórica da vida de Jesus sem a parte geográfica, tá? É por isso que a gente encerra agora com essa aula sobre o Rio Jordão e agora a gente vai continuar as aulas normais falando ainda sobre a sequência da vida de Jesus.